Boa noite, eu sou o pastor Rodrigo. Eu quero compartilhar com vocês como o ser humano pode ser salvo. A Bíblia nos ensina, no livro de Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, perfeito, sem pecado. O homem desfrutava de plena comunhão com Deus no início de todas as coisas, mas esse homem, criado perfeito por Deus, resolveu desobedecer a Deus. E esse ser humano se afastou de Deus como decorrência de sua decisão de desobedecer a Deus, porque Deus é justo e Deus havia prometido para o ser humano que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele morreria. E a morte é a separação entre o corpo e o espírito. A morte é estar vivo fisicamente, espiritualmente morto, sem conexão com Deus, e é viver a eternidade longe de Deus, no lugar de tormento chamado inferno. A palavra de Deus também nos apresenta que esse pecado do primeiro homem, Adão, e a morte decorrente do pecado passou para toda a raça humana, de tal maneira que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nós nascemos com uma natureza, com impulsos, com uma tendência de fazer a vontade de nossa carne, a vontade de nossos corações. Então nós pecamos em pensamentos, atitudes, ações, reações e desobediência à palavra de Deus. E fazemos aquilo que é contrário, aquilo que é desagradável a Deus. Mas também a palavra de Deus nos apresenta que nós recebemos de Deus o justo pagamento pelos nossos pecados. Diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus é justo e pune o homem com a morte, mas Deus também é amor. E a maior expressão de amor de Deus pela humanidade está na pessoa de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu sem pecado, foi tentado em tudo, não pecou, ele se submeteu completamente, perfeitamente, totalmente às leis de Deus, à vontade de Deus, aos propósitos de Deus Pai. E ele morreu na cruz para nos substituir. É isso mesmo, porque nós merecemos a morte. Jesus é a vítima, foi a vítima inocente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nele nós temos a vida eterna, a salvação. Mas quando Jesus morreu, essa salvação não se tornou automaticamente do ser humano. É necessário primeiro crer nele, crer que ele é Deus, porque só Deus pode perdoar. Crer que a pessoa de Jesus e aquilo que ele fez na cruz, a sua obediência foram suficientes para pagar pela punição dos nossos pecados, para nos substituir, para satisfazer completamente a vontade de Deus e perdoar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Mas também é necessário o arrependimento dos pecados. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança na forma de pensar, uma mudança nos sentimentos, no coração, e uma mudança de comportamento, abandonando o estilo de vida desobediente a Deus e adotando um novo padrão de vida em obediência e comunhão com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você se entregue a Jesus e desfrute da vida eterna.